Nós vamos hoje falar sobre o árbitro e as funções do árbitro. O nosso objetivo na conversa de hoje é alcançar três tópicos diferentes. 1, falar do árbitro. 2, falar dos mecanismos de nomeação do árbitro. E 3, falar das funções do árbitro no exercício do seu mistério, incluindo a sua missão, seus deveres e responsabilidades e seus poderes. Mas antes de começar, eu gostaria de esclarecer um ponto de precisão terminológica. Se nós terminarmos essa conversa e não conseguirmos reter nenhuma outra informação, a única coisa que eu gostaria que nós lembrássemos, na verdade, se mais nada, eu gostaria que nós lembrássemos de 3 pontos. 1, a designação do neutro nomeado num procedimento arbitral para decidir o conflito é árbitro. Não é juiz arbitral, não é juiz mediador arbitral, não é o nome técnico que se dá a esse neutro é árbitro. Existe um movimento que nós todos conhecemos, de algumas pessoas que tentam se valer da pouca experiência de outros, para dizer que, na verdade, a lei chama esse terceiro neutro de juiz arbitral, porque o artigo 18 da lei fala, abre aspas, o árbitro é juiz de fato e de direito, e a decisão que ele profere não está sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Quando a lei chama, nesse momento, o árbitro de juiz, poderia, mais tecnicamente, chamá-lo de julgador, porque é isso que ela estava pretendendo dizer, que o árbitro, naquela oportunidade, é alguém que decidirá o litígio, tanto os aspectos fáticos do litígio, quanto os aspectos jurídicos do litígio. Não significa que o cidadão que está atuando naquela função se torne, de alguma forma, juiz. Porque 2, e o segundo ponto que eu gostaria que todos lembrassem, ninguém é árbitro. A função de árbitro é uma função efêmera, que nasce no momento que você é nomeado para participar de uma arbitragem, seja como arbitrônico, seja como membro do tribunal arbitral, e termina no momento que você profere a sentença arbitral. A arbitragem não é profissão. O cidadão pode ser um advogado de respeito, que é nomeado em 20 procedimentos arbitrais diferentes, ele está árbitro naqueles 20 procedimentos arbitrais, e no momento que ele proferir a sentença em cada um deles, ele deixa de sê-lo. Não é, diferente, por exemplo, o juiz do Poder Judiciário, não é uma condição permanente. E, portanto, não é ser árbitro. É um estado efêmero e arbitragem não é profissão. Terceiro ponto terminológico que eu gostaria que nós todos lembrássemos. Tribunal, dentro do contexto da lei de arbitragem, é um termo de arte, que identifica um colegiado de 3 ou mais árbitros que foram constituídos para decidir um litígio. O tribunal arbitral é diferente da instituição administradora do conflito. Nós temos aqui no Brasil várias instituições conhecidas e reconhecidas, a CIESP-FIESP, a CANCER-CBC, a CAMARB, FGV. Essas instituições, elas cumprem um papel de administrar o litígio. Essas, que são instituições permanentes, elas têm várias funções, inclusive uma função um pouco análoga à da secretaria de uma vara. Ela tem a função de publicar o regulamento, de nomear árbitros quando as partes não conseguem fazê-lo, de decidir recusa contra árbitro, de zelar pela regularidade do procedimento, de regular e controlar custos, mas a Câmara, a instituição administradora do conflito, não decide o conflito. Quem decide o conflito é o árbitro, quando ele é indicado individualmente, ou, às vezes, as partes decidem que elas querem 3 árbitros para decidir um conflito. Quando as partes tomam a decisão que o conflito será decidido por um colegiado de 3 árbitros, a lei chama esse órgão temporário de tribunal arbitral. Da mesma forma que o árbitro tem uma condição efêmera, o tribunal arbitral é efêmero. Ele é constituído para decidir aquele litígio e no momento que ele profere a decisão, a sentença arbitral, ele deixa de existir.
Nós conhecemos bem aí algumas práticas inidôneas de algumas instituições que tentam se chamar de tribunal, o Superior Tribunal do Mercosul Arbitral e coisas do gênero. Isso é um dos mais brilhantes sinais de que não se trata de uma instituição que quer tratar a arbitragem com a seriedade que precisa ser tratada. Então, repetindo, os 3 pontos que eu gostaria que todos lembrassem. 1. Designação do terceiro neutro é árbitro. Juiz arbitral não existe. Designação de juiz arbitral é coisa de picareta. 2. Ninguém é árbitro. Você pode ser nomeado temporariamente para atuar como árbitro num conflito. E 3. Tribunal é o nome que se dá para um colegiado temporário de 3 ou mais árbitros constituído para decidir um específico litígio e que, da mesma forma que o árbitro, deixa de existir quando proferir a sentença arbitral. Todos comigo, senhoras e senhores? Ótimo. Vamos então falar um pouco sobre o árbitro, propriamente dito. Quem pode ser nomeado árbitro? Para responder essa pergunta, eu tenho que dividir essa análise em 2 grandes aspectos. Primeiro, do ponto de vista jurídico, quem pode ser nomeado como árbitro? Do ponto de vista jurídico, eu tenho que primeiro analisar as questões de ordem pessoal. Só pode ser árbitro, quem tem capacidade, eu falo de capacidade aqui, de capacidade civil, capacidade no sentido jurídico de capacidade, tem que ser uma pessoa capaz. 2, tem que ter confiança das partes. E 3, existe um acirrado debate acadêmico se o árbitro precisa ser alfabetizado. Porque, como ele tem a obrigação de assinar a sentença arbitral, dizem alguns que, como a assinatura só pode ser dele, ele precisa ser pelo menos alfabetizado. Mas as condições legais, jurídicas, de ordem pessoal, para que o cidadão seja nomeado árbitro, são efetivamente 2. Capacidade e confiança das partes. A isso eu devo acrescer algumas condições que são de ordem deontológica. E aí isso inclui o fato do cidadão ser livre de impedimento ou livre de suspeição, tal como definidos no Código de Processo Civil. Esses conceitos nós conhecemos bem. Mas a lei de arbitragem vai além. Ela diz que o árbitro tem que ser livre de impedimento, livre de suspeição, mas ela também inclui o dever de imparcialidade. Também inclui o dever de independência. Também inclui um dever de ser tecnicamente competente quanto à matéria objeto do litígio e uma obrigação de discrição. Então, da análise do ponto de vista deontológico, as condições deontológicas para ser árbitro são, repetindo, livre de suspeição e impedimento, imparcial e independente, tecnicamente competente e discreto. A isso, as partes podem, ou o regulamento das instituições que as partes incorporam ao seu acordo através da Convenção de Arbitragem, elas podem acrescer outras condições convencionais ou regulamentares. Por exemplo, eu posso estabelecer na minha Convenção de Arbitragem, por exemplo, que meu árbitro obrigatoriamente tem que ser advogado com mais de 20 anos de OAB, por exemplo. E aí eu crio uma condição convencional ou regulamentar, e isso fica dentro do exercício da autonomia do poder das partes, de autorregulamentação das partes. A pergunta que naturalmente decorre desse cenário jurídico de quem pode ser árbitro, fica claro que isso é um conceito bem amplo. Teoricamente, qualquer um pode ser árbitro. E, aliás, em alguns sistemas é muito comum se valer de pessoas que sequer têm qualquer formação jurídica. Por exemplo, existem tribunais arbitrais fundados, principalmente nos Estados Unidos, comunidades religiosas fazem arbitragem utilizando o seu líder religioso como árbitro da demanda para aquelas questões dentro da comunidade, etc. Então, isso leva à falsa sensação, por causa da elasticidade dos critérios jurídicos para se tornar árbitro, isso leva à falsa sensação que ser árbitro é um negócio fácil. Ser árbitro é uma coisa que qualquer um faz um cursinho daqueles picaretas de vire juiz arbitral e dá uma carteirinha para o cidadão de juiz arbitral e aí o cidadão acha que ele vai ser árbitro porque ele fez um curso.
nós temos que prosseguir, então, a análise não sobre o aspecto jurídico de quem é nomeado árbitro, mas sim do aspecto prático. Quem é, de fato, nomeado para ser árbitro na vida real? Ou refazendo a pergunta que mais comumente é feita, professor, como é que eu faço para ser nomeado como árbitro? E a verdade, aí se afasta muito, o mundo real se afasta muito da elasticidade jurídica, porque no mundo real, para que você seja nomeado árbitro, principalmente árbitro em procedimentos sérios, você tem que ter um critério que é a confiança do mercado. Ser árbitro, tradicionalmente, é algo para alguém que já tem um nome e uma reputação consolidadas em algum campo do saber ou alguma área que faz com que as pessoas, admirando o seu bom nome, admirando a sua capacidade técnica, decidam, eu vou colocar na mão daquela pessoa esse problema enorme que eu estou tendo. Não é porque alguém fez um curso de capacitação que isso vai acontecer. Tanto é que, se nós analisarmos, existem associações de jovens árbitros que aceitam pessoas até 40 anos de idade, porque abaixo de 40 anos de idade, alguém trabalhando na área de arbitragem é considerado jovem. E se for arbitragem ICSID, que é um sistema entre países e investidores, já considera jovem quem é abaixo de 45 anos de idade. É uma função que é praticada por pessoas que, ao longo da sua vida, construíram uma reputação. Então, a resposta, não jurídica, mas de mundo real, como é que eu me torno árbitro? Se torne um profissional de respeito em alguma área e se dedique à arbitragem em paralelo a isso. E adquira a confiança do mercado e depois de adquirir a confiança do mercado, a sua nomeação como árbitro pode vir a acontecer. Todos comigo, senhoras e senhores? Podemos prosseguir? Pois bem, falamos do árbitro. Vamos falar um pouco agora do mecanismo de nomeação do árbitro. Diferente do juiz, o juiz já existe. Existe uma profissão, o cidadão é juiz, ele está lá no fórum, eu tenho um feito para distribuir, eu distribuo, vai cair na mão de um juiz. Ele já é juiz antes de existir o conflito. Então, eu só preciso saber para qual conflito o meu feito, o meu processo judicial, para qual juiz o meu processo judicial vai ser distribuído. Acabei de falar para os senhores que não existe árbitro, que ninguém é árbitro até ser nomeado para sê-lo. Então, pergunto, se não existe árbitro, qual é o mecanismo que é adotado para que alguém seja nomeado? E eu vou dar essa resposta dentro de um contexto de arbitragem institucional. Porque a arbitragem ad hoc no Brasil ela é muito mais rara do que a arbitragem institucional. O Brasil é praticamente um país que adota a arbitragem institucional na esmagadora maioria de suas demandas arbitrais. Então, dentro dessa lógica de arbitragem institucional, vamos conversar um pouco sobre como é que se faz a nomeação do árbitro. E aí, como muitas coisas da arbitragem, isso não é um conjunto de regras fechadas. Aqui prepondera a autonomia da vontade das partes, aqui prepondera o direito de autorregulamentação das partes, e elas podem estabelecer mecanismos de nomeação de árbitros que são diferentes dos mecanismos normalmente utilizados. Mas eu vou falar aqui de 4 mecanismos tradicionais de nomeação de árbitros e mais um novo mecanismo que foi pensado recentemente, para que nós possamos entender como é que isso ocorre. Você tem uma demanda, outra parte uma cláusula compromissória, vocês submetem a questão a uma administradora, uma instituição administradora. Essa instituição administradora, a primeira pergunta que ela vai fazer é se as partes concordam em relação ao nome de árbitro. Porque dos 4 sistemas de nomeação de árbitro, o primeiro, o preferível, o melhor, é a nomeação conjunta pelas partes. Ou seja, eu estou litigando contigo, nós somos advogados de escritórios diversos, nós representamos clientes diversos, mas nós dois confiamos naquele profissional. Nós dois sabemos que é um profissional sério, que é um profissional ético, que é um profissional que tem respeito do mercado, e nós dois nos sentimos confortáveis em escolher aquele profissional em conjunto
para ser o árbitro da nossa demanda, ou para os 3 árbitros da nossa demanda, nós podemos escolher 3, ou 5, ou 7, ou qualquer número ímpar, e fazemos isso por nomeação direta e conjunta. Essa é o melhor dos mundos, mas nem sempre isso é possível, porque por várias razões. Então, se não é possível nomear o árbitro diretamente por vontade mútua das partes, nós temos um segundo sistema que é talvez o mais comum para tribunal arbitral, lembrando o colegiado de 3 árbitros, que é o que a gente chama de sistema de tércio. O sistema de tércio, ele é o padrão, ele é a regra default da 9307, e é o padrão das Big Five brasileiras, das 5 grandes câmaras brasileiras. O que é o sistema do tércio? Nós estamos num procedimento arbitral, o regulamento ou a cláusula compromissória prevê 3 árbitros. Eu nomeio um árbitro, você nomeia um árbitro, e os 2 árbitros que nós nomeamos nomeiam um presidente. Prestem atenção, o fato de eu nomear um árbitro não significa que eu estou nomeando um advogado no tribunal para defender meus interesses. Ele, apesar de nomeado por mim, precisa ser independente, imparcial, insuspeito, ele tem que ter, ele é um julgador independente e livre da parte que o nomeou. O único dever ético que se admite ao árbitro nomeado pela parte é de assegurar que o tribunal avalie os argumentos, ter certeza que o tribunal vai avaliar os argumentos da parte que o nomeou. Ou seja, o único dever ético se eu sou nomeado como árbitro de uma das partes, o único dever ético que eu tenho para aquela parte é ter certeza que todos os argumentos que aquela parte submeter ao tribunal sejam considerados pelo tribunal. Mas eu posso pedir que sejam considerados e eu posso votar contra todos eles. Porque eu não sou prestador de serviço daquela parte individualmente. Eu sou, como todos os demais árbitros, independente, devo decidir de acordo com a minha consciência. O sistema de tércio é um sistema muito criticado, principalmente no sistema de arbitragem internacional. Tem posições que o defendem com unhas e dentes, tem posições que dizem que as reclamações que existem dentro de arbitragem internacional são quase sempre ligadas ao tércio. Sempre que tem problema em tribunal é quase sempre ligado ao tércio. Por isso começou há algum tempo uma busca por algum sistema que tempere essa situação do tércio. E aí nós temos aí o sistema de listas, que é o sistema, por exemplo, adotado pelo ICDR de Nova York. O que é o sistema de listas? Você submete a arbitragem a uma instituição, a instituição prepara listas de árbitros possíveis para aquela demanda, e você escolhe a partir da lista de árbitros que são oferecidos pela instituição. O único problema com essa lógica é que você tem que confiar piamente na instituição para fazer o seu serviço. E um quarto sistema é simplesmente delegar integralmente à instituição a escolha dos árbitros. Que é o que acontece quando nós temos problemas aí de constituição, nós temos desequilíbrio de partes, por exemplo, temos 3 da parte de um lado, uma do outro, e as partes não conseguem concordar em relação à nomeação de um árbitro, esse tipo de coisa. Quando os outros sistemas falham, e normalmente os regulamentos acabam prevendo isso como backup, quando os outros sistemas falham, a instituição vem e diz, tá bom, vocês não estão conseguindo resolver a nomeação dos árbitros, eu vou escolher essas pessoas para serem árbitros de vocês. Eu adiciono a esses métodos já tradicionais o método Vetuli, que foi desenvolvido por um advogado argentino, Ezequiel Vetuli, que é bem interessante e encontra um equilíbrio aí entre a atuação do árbitro tércio e que é o seguinte, um pouco um sistema de listas cruzado. Eu ponho no meu procedimento, eu ponho na convenção de arbitragem, aí dentro daquele exercício de autorregulamentação da vontade das partes, eu faço o seguinte, eu, como uma das partes, faço uma lista de 5 árbitros possíveis, você, como uma das partes, faz uma lista de 5, da minha lista você escolhe um,
da sua lista eu escolho um, e esses dois são nomeados e escolhem um terceiro. E aí eu tenho, ninguém é, de fato, árbitro de uma das partes. Né? Todos são árbitros do procedimento, e aí isso gera um sistema de lista cruzada, acaba gerando um pouco de equilíbrio. Mas, e também é muito importante nesse mecanismo, para grande parte desses mecanismos de nomeação, o papel da administradora. A administradora do conflito, um dos papéis dela é saber quem são os potenciais árbitros ideais para os conflitos que estão ocorrendo. Então, a manutenção de listas de árbitros é um dos grandes serviços que a instituição presta. Ou seja, a instituição trabalha com profissionais que já têm, já têm aquela expressão no mercado, já têm um respeito do mercado, assegura que esses profissionais estejam dispostos, caso convidados e disponíveis, e livres e desimpedidos a atuar em procedimentos arbitrais, e acaba juntando os dois lados. E aí, dentro da autonomia da vontade das partes, tem várias permutações possíveis. Mas esses são os grandes mecanismos de nomeação, de transformar o cidadão individual em árbitro. É claro que essa autonomia da vontade das partes ela tem certas limitações. Por exemplo, nós temos uma condição formal de ordem pública no direito brasileiro que os árbitros precisam ser de número ímpar. Então, se a sua cláusula compromissória é de secção 2, e vão ser nomeados 2, aí eu tenho uma regra da lei brasileira que diz, não são 2, são 3, e eu tenho que aplicar o sistema de tércio para poder chegar. Há quem diga também, e aí isso tem uma certa controvérsia na doutrina quanto a isso, que casos de impedimento da parte são limitadores da autonomia da vontade das partes, ou seja, se o árbitro que nós dois escolhemos, nós estamos litigando em posições adversas, e nós dois escolhemos o seu pai para ser o árbitro da nossa demanda, há quem diga que isso feriria a ordem pública, porque ele seria impedido para a demanda, e ainda com o nosso aceite, isso não seria possível. Repito, mas existem posições contrárias, ainda que minoritárias, mas existem posições contrárias. Pois bem, falamos sobre o árbitro, falamos sobre os mecanismos de nomeação do árbitro. Vamos falar agora especificamente sobre o grande teor da nossa conversa, que são, na verdade, as funções do árbitro. E aqui nós temos que fazer uma pequena ressalva. O objetivo dessa conversa é introdutório, né? Tem os doutrinadores, tem o Jeffrey Weinsheimer, por exemplo, que enumera 20 deveres do árbitro, 7 direitos, 7 poderes. Por óbvias razões, aqui a gente não vai entrar nesse nível de detalhamento. Mas nós vamos falar aqui em grandes linhas sobre a missão do árbitro, sobre a sua responsabilidade e deveres e sobre os seus poderes quando no exercício da jurisdição arbitral. Uma vez nomeado, o cidadão respeitado no mercado, de confiança das partes, passou por um mecanismo de nomeação desses, o que ele vai fazer? Qual é o seu papel? Qual é a missão que ele tem para cumprir? E aí, dentro do que nos sugere a lei, a missão do árbitro, uma vez nomeado, é a de decidir tempestivamente, com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, integralmente o litígio arbitrável e tão somente o litígio arbitrável que as partes submeteram contratualmente à sua jurisdição cognitiva. Repetindo, só para a gente lembrar, qual é a missão do árbitro uma vez nomeado? É a de decidir tempestivamente, isso é importante, com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, integralmente o litígio arbitrável e tão somente o litígio arbitrável que as partes submeteram contratualmente à sua jurisdição cognitiva. Uma vez nomeado árbitro, com isso, com o prestígio, vem alguns encargos. E o árbitro, ao ser nomeado, ao ser constituído, ele se sujeita a deveres que podem gerar responsabilidades, tanto de natureza civil, quanto
de natureza criminal. A lei de arbitragem ela tem um dispositivo interessante. O artigo 17 da lei de arbitragem equipara o árbitro no exercício da sua função, ou em razão delas, a um funcionário público para fins da legislação penal. Isso significa que, uma vez nomeado árbitro para aquela arbitragem, o cidadão pode responder por concussão, corrupção passiva, por prevaricação, por violação de sigilo profissional, crimes esses que são próprios de funcionários públicos. O árbitro não é um funcionário público, ele exerce uma função jurisdicional que as partes lhe atribuíram contratualmente, mas exatamente porque ele exerce essa função jurisdicional, o Estado, buscando preservar a lisura do procedimento, o equipara dentro da limitada esfera daquela arbitragem no qual ele está nomeado a funcionário público, sujeitando a responder por esses crimes, obviamente nos casos absurdos e limítrofes que autorizem que isso aconteça. Eu confesso que eu não conheço casos concretos de aplicação do artigo 17. E aí, o árbitro também tem, e isso é um tema um pouquinho espinhoso na comunidade arbitralista, mas o árbitro também tem, em situações extremas, responsabilidade civil em alguns casos. Quanto à responsabilidade civil do árbitro, um ponto pode ser esclarecido desde logo. Não existe nenhuma responsabilidade do árbitro por erro injudicando. Ou seja, se ele tomou uma decisão errada, se ele analisou mal as provas, se ele interpretou o direito de forma equivocada, se ele prestou a jurisdição e essa jurisdição foi prestada de forma evidentemente errônea, isso não gera para o árbitro qualquer responsabilidade civil. A missão do árbitro, se vocês analisarem a missão do árbitro, não é a de decidir corretamente o litígio. Você espera que ele decida corretamente o litígio, você vai escolher um profissional que presumivelmente decidirá o litígio de forma correta, mas ele não tem formalmente o dever de decisão correta do litígio. Ele tem o dever de decidir o litígio. Então, qualquer erro do árbitro na análise de provas, qualquer até suposto erro do árbitro na análise de provas, na aplicação do direito aos fatos, na interpretação jurídica do caso, é imune de qualquer responsabilidade civil. Absolutamente imune de responsabilidade civil. A responsabilidade civil que existe do árbitro é apenas para os casos de dolo ou culpa grave em que ele deixa de cumprir um dever que é fundamental do seu mandato. Como, por exemplo, o árbitro tem o dever, um dos deveres mais importantes do árbitro é de decidir tempestivamente o litígio. Não é só de decidir o litígio, veja, é de decidir tempestivamente o litígio. Uma das piores coisas que o árbitro pode fazer é não decidir o litígio tempestivamente. Porque o que acontece dentro da sistemática da nossa lei de arbitragem? O árbitro tem um prazo, que pode ser tanto o prazo legal quanto o prazo estabelecido pelas partes, que ele tem que cumprir. Se ele não decide o procedimento arbitral naquele prazo, as partes o notificam para que decida em 10 dias. Se vencido esses novos 10 dias, o árbitro não decidir o litígio, a convenção de arbitragem se extingue. Não existe mais convenção de arbitragem. As partes que estavam no procedimento arbitral passam ambas a ter o direito de ir ao Poder Judiciário. O árbitro subtrai das partes, o árbitro pouco diligente, o árbitro que não cumpre com o seu dever de decidir tempestivamente o litígio, subtrai das partes o direito de discutir na arbitragem o seu litígio. E isso é uma violação grave de um dever, isso é uma violação gravíssima de um dever essencial. Isso é talvez o caso mais claro de responsabilidade civil do árbitro. Ele simplesmente é desidioso, não decide o caso a demanda no prazo, mesmo depois notificado pelas partes. Então,
não proferir a sentença a tempo é uma das, mesmo depois notificado, é uma daquelas hipóteses que podem levar à responsabilidade civil do árbitro. Ligado aí o árbitro tem um dever de imparcialidade, ligado a esse dever de imparcialidade, ele tem um dever de revelação. Dever do árbitro dizer para as partes, ou informar as partes, causas que poderiam ser tidas poderiam fundamentar uma razoável recusa do árbitro. Se nós advogamos no passado como sócios e depois a sociedade se desfez e eu acho que eu sou independente e imparcial o suficiente, ainda assim eu tenho obrigação de informar, até semana passada nós éramos sócios, não somos mais, eu tenho a obrigação de informar a outra parte que nós éramos sócios. Esse dever de revelação está ligado ao dever de imparcialidade, mas, por exemplo, se nós temos um caso limítrofe onde um árbitro não revela um fato que implicaria em seu absoluto impedimento. Ele não revela que ele é casado com a advogada da parte. Ele esquece esse pequeno detalhe, não fala nada, ele toca o procedimento arbitral. E isso é uma violação grave, dolosa ou decorrente de grave culpa, de gravíssima culpa, que o sujeita a uma eventual responsabilidade civil. Outra possibilidade, o árbitro tem... existe para o árbitro, não para as partes necessariamente, mas dentro da lógica da arbitragem, existe para o árbitro um dever de sigilo. Se eu sou nomeado árbitro da demanda de vocês e resolvo contar para o mundo o que está acontecendo dentro da empresa de vocês, os dois sócios de uma empresa submetem o litígio de arbitragem porque não querem que o mundo saiba do seu litígio, e eu, árbitro, conto aos quatro cantos do mundo que vocês estão litigando, eu violo um dever de sigilo e isso pode potencialmente me sujeitar à responsabilidade civil. Mas veja que esses casos de dever de responsabilidade civil do árbitro são reservados para casos de fato teratológicos, onde o árbitro simplesmente desrespeita os mais basilares preceitos éticos que deviam nortear a sua função. Não são nem de longe a regra para esses casos. No entanto, repetindo, o árbitro, dentro de dever de responsabilidade, ele, em decorrência do seu ofício, pode responder tanto civil quanto criminalmente. Vamos falar agora dos poderes do árbitro. Nós falamos dos deveres, nós falamos da sua missão, vamos falar aqui. O árbitro, quando nomeado, quais são os poderes que ele tem dentro do procedimento arbitral? O primeiro poder que o árbitro tem, e aí eu não vou falar dos 20 poderes que o Weinsheimer lista, eu vou falar só de alguns mais importantes, mas o primeiro poder que o árbitro tem é o poder de competência. O que isso significa? É do árbitro... Só um segundinho. Quando existe uma demanda arbitral e uma das partes levanta uma objeção para dizer que o árbitro não tem competência, ou aquela demanda não devia estar sujeita à arbitragem, ou o árbitro foi impropriamente nomeado, de alguma forma o árbitro não é competente para aquele litígio, é poder do árbitro, poder dever, na verdade, do árbitro, ser o primeiro a se manifestar sobre a sua própria competência. É o princípio da competência. A competência de decidir sobre a sua própria competência para julgar o litígio. Isso significa que, se existe uma remota possibilidade de existência de cláusula compromissória, ou de convenção de arbitragem, no sentido mais amplo, o Poder Judiciário não pode interferir no feito arbitral antes do árbitro dizer que ele é competente para decidir o litígio. E olha quão avançada está a proteção da competência no direito brasileiro. Num caso concreto,
Havia uma causa compromissória, a matéria foi submetida à arbitragem, uma das partes está arguindo a invalidade da causa compromissória, ingressou em juízo para discutir a mesma matéria, em paralelo, o árbitro estava querendo se dar por competente, o juiz estatal se deu por competente. Algum advogado muito criativo, que merece que se tire o chapéu para ele, olhou e disse, eu tenho aqui um conflito de competência entre um juiz estatal e alguém que não é juiz, que é um privado, que as partes teriam ou não nomeado, se válido ou não a causa compromissória, para julgar esse conflito. O que eu vou fazer com isso? Já sei. Eu vou ao STJ suscitar conflito de competência, porque é do STJ a competência de dirimir conflito de competência entre as diversas esferas da justiça estatal, em sentido lato. O STJ, surpreendentemente, positivamente surpreendentemente, conheceu e julgou o conflito de competência. E disse, eu, STJ, sou competente para conhecer do conflito entre juiz estatal e árbitro. Se ambos estão se dando como competentes para o feito, eu posso dirimir esse conflito dos dois. E vou dirimir o conflito da seguinte forma. O árbitro é o primeiro que tem direito a falar sobre a sua competência. Juiz, para com o processo. Deixa o árbitro terminar. Quando terminar a jurisdição arbitral, se alguém achar que ele não tinha competência, ele submete a sentença a uma análise do Poder Judiciário. Até porque pode ser que o cidadão que desafia a competência do árbitro ganhe o procedimento arbitral e acaba se tornando desnecessária o recurso ao Poder Judiciário. Então, o STJ conheceu do conflito de competência entre o árbitro e o juiz estatal e disse que se deveria preservar o princípio da competência à competência, ou seja, é poder do árbitro ser o primeiro, é dele o direito de dar a primeira palavra, mas não a última. O Poder Judiciário depois pode analisar para ver se essa decisão do árbitro de se dar como competente foi correta ou não foi correta. Mas a primeira palavra é dele. E enquanto o árbitro não se der por competente, não pode o Poder Judiciário se arvorar no litígio das partes. É um poder bastante interessante. O segundo poder interessante dos árbitros é o poder de discricionariedade procedimental. E para a gente poder falar de discricionariedade procedimental, nós temos aí um pequeno gráfico para discutir. Quando nós falamos de regras procedimentais da arbitragem, existe uma hierarquia. Quais são as regras procedimentais que eu devo aplicar ao procedimento arbitral? E tem um botãozinho para passar. Não. Obrigado. Pois bem, quando falamos aqui, tem uma pirâmide kelsiniana das regras procedimentais da arbitragem. Quando falamos aí de... Pronto. Primeiro ponto a ser analisado. No topo da pirâmide nós temos aí as regras procedimentais constitucionais, aquela análise de ampla defesa, que é uma ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, são salvaguardas constitucionais e delas não se pode fugir, nem mesmo na esfera da jurisdição arbitral. Então, tudo tem que respeitar, pelo menos a ampla defesa devido ao processo legal. Depois disso, nós temos regras que são raras, mas eu tenho na lei de arbitragem regras procedimentais legais que são cogentes, elas são obrigatórias. Como, por exemplo, a hipótese de ter 3 árbitros em número ímpar. Nem que as partes assinem um contrato em sangue dizendo que querem árbitros em número par, elas podem ter árbitros em número par. Elas são obrigadas a atender as regras procedimentais legais obrigatórias previstas na lei de arbitragem. Depois disso, o que está mais alto nessa pirâmide é a vontade expressa das partes. Olha a importância da vontade expressa das partes. Depois da Constituição e depois das normas cogentes, é a vontade expressa das partes que define o procedimento arbitral. As partes têm o direito de moldar o procedimento arbitral da forma que bem entenderem, desde que respeitem os preceitos constitucionais e que respeitem as regras procedimentais legais
obrigatórias. No entanto, se há algum ponto que a vontade expressa das partes não regulou, nós temos, dentro do contexto da arbitragem institucional, o regulamento da instituição da arbitragem. Qual é a lógica por trás do regulamento da instituição da arbitragem? A lógica é a seguinte: quando eu faço referência a um regulamento de instituição de arbitragem, na minha convenção de arbitragem, na minha cláusula compromissória, no meu compromisso, eu estou incorporando por referência aquele documento muito longo dentro da minha cláusula compromissória. É como se eu tivesse escrito aquele regulamento todo dentro da minha cláusula compromissória, como se fosse parte do meu acordo. Então, se não houver nada na minha vontade expressa que se contraponha ao regulamento, eu trato o regulamento como se fosse a expressão da minha vontade. Então, abaixo disso eu tenho o regulamento como expressão da vontade das partes. Por último, a lei de arbitragem tem alguns procedimentos legais que são dispositivos, ou seja, se ninguém decidir nada de forma diferente, se aplicam e são pouquíssimos as normas dentro da lei de arbitragem que falam sobre procedimento. Se, no entanto, a questão não versar sobre matéria constitucional, procedimental constitucional obrigatória, se não versar sobre questão legal cogente, se não for objeto de vontade expressa das partes, se não for objeto do regulamento, expressamente do regulamento eleito pelas partes, incorporado ao seu acordo, se não estiver nas regras procedimentais dispositivas da Lei 9307, eu tenho aí como poder residual a discricionariedade procedimental do árbitro. Significa dizer o seguinte: se ninguém dessa pirâmide regulamentou a matéria, o árbitro tem o poder discricionário de estabelecer a regra procedimental aplicável. Ou seja, ele tem aí um poder normativo residual quanto ao procedimento da arbitragem. Isso é um poder... A lógica é que o árbitro se substitui nesse momento, ele se substitui à vontade das partes, é como se as partes estivessem acordando por intermédio da decisão que o árbitro tomou. Mas essa discricionariedade procedimental do árbitro, ela apesar de residual, ela é muito importante, porque dentro do procedimento arbitral existem alguns momentos em que o árbitro vai precisar tomar decisões procedimentais que vão afetar as partes. Às vezes eu tenho uma lacuna que precisa ser solucionada. E, diante dessa lacuna, o árbitro precisa recorrer a algum lugar e ele não precisa recorrer a nenhum outro ponto, a não ser a sua própria vontade discricionária. Notem o que falta nessa pirâmide, o que não está nessa pirâmide. O Código de Processo Civil, ele é estranho a essa pirâmide. Ele simplesmente não está inserido dentro da hierarquia das regras procedimentais aplicáveis à arbitragem. Para fins de arbitragem, tecnicamente, o árbitro pode até dizer, no exercício da minha discricionariedade procedimental, como nós não regulamos aqui a perícia, eu vou aplicar os artigos tais e tais do CPC. Mas isso é se o árbitro decidir, por sua discricionariedade, incorporar essas regras. A grosso modo, o CPC não faz parte da lógica procedimental da arbitragem. É um documento que, teoricamente, não tem nenhum impacto para o procedimento arbitral. Respeitar ou desrespeitar o CPC é indiferente para a arbitragem. Nós entendemos isso, senhoras e senhores? É importante que nós entendamos isso. Aqui, e eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu tenho aqui um ponto que eu acho que é importante. Existe um certo conflito, quando nós olhamos aí a nossa pirâmide, entre a vontade expressa das partes e o regulamento como expressão da vontade das partes. Em que sentido? Às vezes, o regulamento de algumas câmaras, por exemplo, diz que só pode ser presidente do tribunal arbitral as pessoas que estão nesta lista.
Eu só aceito, eu vou administrar o conflito, eu sou administradora do conflito, eu tenho vários deveres. Um dos deveres é de zelar pela sentença arbitral, então vocês podem escolher os tércios como vocês quiserem. Escolhe tércio de fora da lista, mas o presidente tem que ser da lista. E se as partes disserem, não, mas eu quero que o presidente seja fora da lista? Eu tenho aí, teoricamente, e isso tem gerado uma tensão no mundo real, um conflito entre a vontade expressa das partes, nós queremos que seja árbitro fulano, presidente fulano que está fora da lista, e o regulamento publicado pela instituição. Essa tensão, eu não compreendo essa tensão, vou explicar para vocês por quê. Quando nós estamos dentro da lógica de uma arbitragem institucional, a grosso modo, nós temos aí um contrato tripartite. Nós temos o contrato, na verdade, para ser mais preciso, o contrato entre ambas as partes, o árbitro e a instituição. Então, são 4 partes. Mas, falando de partes, de demandante, demandado e instituição, nós temos um contrato tripartite. A instituição submete as suas regras como um contrato de adesão ao público, que se você quiser, você adere, não quiser. E ela até está disposta, em muitos casos, principalmente quando não impactam na lógica da instituição, ela está disposta a permitir que você altere, e isso não tem problema nenhum. Quando acontece esse conflito, em que as partes desejam uma coisa, as partes desejam nomear um árbitro em desacordo com o regulamento, a instituição tem um direito, é direito das partes. Na pirâmide, a vontade expressa das partes se sobrepõe ao regulamento. Então as partes podem dizer, eu quero que seja assim. Direito das partes. Mas, se isso acontecer, quanto a algum aspecto que seja essencial à lógica da instituição, a instituição pode responder, direito de vocês. Mas, nesse caso, eu vou me recusar a administrar o seu conflito. Você transforma a sua arbitragem em ad hoc e toque ela, porque eu, instituição, não vou administrar o conflito se acontecer essa mudança no meu regulamento. Por isso que eu não entendo essa briga, nós queremos nomear esse terceiro como árbitro, e a instituição diz, não, mas eu não aceito. Lá pelas tantas, se vocês já sabem quem são os árbitros, faça o seguinte, você já sabe quem são os árbitros, faça a arbitragem ad hoc com seus árbitros. E aí o árbitro escolhe, dentro da sua discricionariedade procedimental, qual é o regulamento que aplica e toca a arbitragem de vocês. Mas essa tensão é importante, inclusive entrou aí no debate é um dos tópicos que está dentro da reforma da lei de arbitragem. Avançando. Também, dentro dessa discricionariedade procedimental do árbitro, tem outro tópico um pouquinho espinhoso, que é a discricionariedade de custos. Alguns regulamentos expressamente prevêem isso, veja, um dos pontos mais espinhosos que existe dentro de poder de árbitros, etc., é saber o que o árbitro faz quando ele, tem a atuação ineficiente das partes, tem advogados que estão atuando de má fé, quando ele descobre que as partes estão praticando condutas criminosas. Então, tem uma área aí que a doutrina ainda não se consolidou. Tem uma discussão se o dever de sigilo dos árbitros se sobrepõe, ou seja, se o árbitro tem o direito de representar na OAB contra o advogado que está atuando indevidamente dentro do procedimento arbitral, porque ele estaria comunicando alguém que não faz parte do procedimento e assim violando o sigilo. Esse debate existe. Nós não vamos aqui, nós não temos tempo para entrar nesse debate. É um debate muito interessante, mas não temos tempo para entrar nem quando o árbitro descobre o crime, nem no controle dos advogados das partes. Mas nós temos aqui tempo para falar sobre a discricionariedade de custo. Uma das formas que ele tem para controlar a atuação ineficiente das partes na hora de sentenciar, dividir adequadamente os custos do procedimento arbitral. Lá no final do procedimento arbitral, o vencedor, em linhas gerais, o vencedor
recebe não só aquilo que ele tem direito, mas também custos que ele teve, como que ele gastou durante o procedimento arbitral. No entanto, se eu sou vencedor da demanda, mas a minha atuação na demanda fez com que ela durasse, eu levantei 15 incidentes desnecessários, eu atrapalhei o procedimento, mesmo depois de admoestado, baguncei o procedimento, fiz com que ele se estendesse 2 anos ou 1 ano mais do que necessário, gastou mais 300 horas que não eram necessárias dentro do procedimento. O árbitro pode, e aí depende do regulamento, que é para autorizar isso ou não, ou se ele usa isso como dentro da sua discricionalidade procedimental, dizer o seguinte: você ganhou, mas você atuou de forma ineficiente, então eu não vou deixar você ganhar os custos, receber de volta os custos que você gerou pela sua atuação ineficiente. Essa discricionariedade de custos acaba sendo mais eficaz no controle da eficiência das partes do que a espinhosa discussão do que fazer fora dos limites da arbitragem. Terceiro ponto, só para começar a encerrar por causa do horário, poder do árbitro. O árbitro tem o poder de deferir, de apreciar e deferir a tutela de urgência e tutela securatória. Se eu tenho uma cautelar no curso da demanda arbitral, quem analisa se a cautelar deve ou não deve ser deferida não é o juiz, é o árbitro. Ele analisa e diz: a cautelar deve ser deferida. E encaminha ao juiz para que o juiz simplesmente execute a sua ordem. E aí a gente não precisa entrar, não tem tempo para entrar nos detalhes, mas essa decisão cautelar, o elemento cognitivo, porque a decisão cautelar ela tem um elemento cognitivo e um elemento executivo. Na arbitragem, o árbitro fica com um elemento cognitivo da tutela securatória, da tutela cautelar. Não só da cautelar incidental que acontece no curso do processo, mas tem um precedente interessantíssimo também do STJ, que tem decisões maravilhosas sobre arbitragem, que diz que quando existe uma cautelar preparatória da arbitragem, antes de começar a arbitragem não tem árbitro, então eu tenho que pedir de alguém uma cautelar. Eu peço de quem? Eu peço do Poder Judiciário, porque não tem arbitragem ainda. Eu peço do Poder Judiciário, o Poder Judiciário defere ou não defere minha cautelar, enquanto isso eu começo a constituir aqui o tribunal. Constituir o tribunal arbitral, o que diz o STJ? O juiz tem que remeter os autos da cautelar para o... Está na decisão do STJ, tem que remeter os autos. Remeter os autos da cautelar para o árbitro, para que o árbitro confirme ou não a cautelar anteriormente deferida. Ou seja, o seu poder de tutela securatória, o poder de tutela securatória do árbitro se estende não só às demandas cautelares que nascem no curso do processo, mas também absorve as demandas cautelares que nasceram antes, em preparação ao procedimento arbitral. E por último, e talvez o mais significativo, o mais importante poder do árbitro, é o poder de jurisdição cognitiva. É o poder de dizer o direito. É o poder de analisar os fatos e os fundamentos jurídicos das partes e exercer e proferir o que é, na verdade, a função de toda a arbitragem. Você faz a arbitragem com um objetivo: obter a sentença. É só para isso. A arbitragem toda existe para o fim de obter a sentença. E é poder do árbitro proferir essa sentença, ou seja, decidir qual é o direito material que ele acha apropriado para se aplicar no âmbito daquele procedimento arbitral. Senhoras e senhores, por conta do tempo era o que eu tinha, agradeço a atenção de todos e qualquer coisa que houver para perguntas. Obrigado.